há livros que nos contam histórias e há livros que nos contam o que é estar vivo. A Menina que Roubava Livros, de Marcos Zuzaki, é um desses raros casos em que as palavras ganham peso, cor e respiração. Elas não apenas narram o que aconteceu, elas sentem. A história começa com uma narradora improvável, a própria morte, mas não a morte impaciente das tragédias. Aqui ela é uma observadora cansada, fascinada e, de certo modo, comovida pela humanidade. Ela diz que não carrega foice, e sim um interesse peculiar pelas cores do mundo, porque, segundo ela, as cores são o último refúgio antes do esquecimento. É nesse cenário, a Alemanha nazista, que ela encontra Lisel Memminger, uma menina de 9 anos, entregue pela mãe a uma família adotiva na pequena cidade de Molchin, perto de Munique. A mãe, comunista e perseguida pelo regime, desaparece. O irmão mais novo, Werner, morre durante a viagem, e é no enterro dele que Lisel rouba seu primeiro livro, O Manual do Coveiro. Ela ainda não sabe ler, mas já entende que as palavras podem ser abrigo. Rouba o livro não pelo conteúdo, mas pelo gesto, como se roubar uma história fosse uma forma de não deixar o irmão partir por completo. A nova casa de Lisel fica na Rua Rimal, Rua do Céu, mas nada ali tem a ver com o paraíso. O pai adotivo, Hans Ubermann, é um pintor de paredes e ex-soldado da Primeira Guerra. Gentil, paciente, fuma o mesmo cachimbo há anos e carrega nos olhos a tristeza dos que já viram demais. A mãe adotiva, Rosa Ubermann, é o oposto. Ranzinza, prática e com uma língua afiada o suficiente para cortar o ar. Mas, sob o tom áspero, há afeto, um afeto que não sabe se expressar e que, aos poucos, se revela em gestos pequenos, como o prato de sopa dividido ou a roupa lavada com cuidado. Na Rua Rimal, Lisel conhece Rudi Steiner, seu vizinho loiro, veloz e tagarela, que vive sonhando em ser como Jesse Owens, o corredor negro americano que humilhou Hitler nas Olimpíadas de 1936. Rudi é a energia que falta ao mundo de Lisel. E juntos, eles correm, jogam bola, dividem batatas e medos. E criam uma amizade que cresce mesmo sob as sombras de um tempo que proibia sonhar. Hans percebe logo que Lisel tem pesadelos todas as noites e que a palavra irmão ainda pesa demais para ser dita. Nas madrugadas frias, ele senta ao lado dela, acende o abajur e abre o livro roubado. Ali, letra por letra, ela aprende a ler. Não com pressa, mas com cuidado, como quem repara um vaso quebrado. A leitura se torna ritual, consolo e, aos poucos, resistência. Cada palavra nova que ela entende é um pedaço do mundo recuperado. E quando o país começa a enlouquecer sob os discursos inflamados de Hitler, as palavras ganham um novo significado, porque é também através delas que a Alemanha é manipulada, e é através delas que Lisel decide lutar, roubando-as de volta. No subsolo da casa dos Ubermann há um porão escuro, úmido e frio. É lá que a história muda. Hans abriga um jovem judeu chamado Max Vandenberg, filho de um homem que o salvara na Primeira Guerra. Max chega com o corpo fraco e os olhos esvaziados de esperança. Durante meses, ele vive escondido naquele porão, respirando entre o medo e a gratidão. E é Lisel quem o devolve à vida. Com palavras, ela lê para ele, escreve para ele, inventa para ele. Em troca, Max cria para ela um livro desenhado à mão, O Observador das Palavras. Uma espécie de diário, onde tenta explicar o poder destrutivo e curativo das letras. É a amizade mais improvável e uma das mais humanas que a literatura já criou. Roubar livros é roubar o mundo de volta. Lisel continua roubando de onde for possível. De fogueiras nazistas, bibliotecas, de casas em ruínas. Ela rouba como quem respira por necessidade. Em cada roubo há uma mensagem. Se o mundo tenta queimar histórias, ela as salvará uma por uma. Durante um dos rituais públicos de queima de livros, Lisel vê as palavras virando cinzas. Mas quando o fogo se apaga, ela se aproxima e pega um volume meio queimado, ainda fumegante. É A Dança da Morte. E é com esse livro que ela começa a entender que as palavras não pertencem a quem as cria, mas a quem tem coragem de usá-las para o bem. A partir daí, o ato de ler se transforma em algo quase sagrado. Ela lê em abrigos antiaéreos, durante os bombardeios, para distrair as crianças
e acalmar os adultos. Lê mesmo quando o medo é maior do que o som das sirenes. As palavras dela se tornam abrigo coletivo. E mesmo a morte, observando, confessa. Há momentos em que ela para ouvir. O grande acerto de Marcos Zusak é narrar uma história de guerra através dos olhos da morte. E ainda assim, nos fazer sentir esperança. A morte é irônica, poética e profundamente sensível. Ela fala das almas que carrega, mas também das cores que o céu assume quando alguém parte. Ela descreve o cheiro do medo, o som das bombas, o peso do silêncio. E, acima de tudo, confessa algo que ninguém espera ouvir dela. Eu sou perseguida pelos humanos no meio da barbárie. A morte se comove com o que há de bom. Uma menina lendo para um amigo, um homem tocando acordeão em meio à ruína, uma mulher gritando o nome de quem ama enquanto o mundo desmorona. Ela sabe que vai encontrá-los, cedo ou tarde. Mas o que a surpreende é a beleza que ainda insiste em existir entre uma morte e outra. Com o avanço da guerra, a fome se torna rotina. O medo, hábito. As sirenes, trilha sonora. Moushin, como tantas outras cidades, é engolida pelo colapso. Os filhos vão para o fronte, as mães esperam, os velhos fumam em silêncio, e a cada novo bombardeio, a morte se aproxima mais. Hans é convocado pelo exército após demonstrar solidariedade a um judeu humilhado nas ruas. Seu ato de compaixão o torna suspeito. Ele é enviado para limpar os escombros de cidades bombardeadas. Rosa, sozinha, mantém a casa e reza em segredo. Lisel, devastada, continua a escrever. Em cadernos, nas margens de jornais, nas paredes do porão, ela escreve porque teme esquecer. E porque aprendeu com Max que a palavra é a única arma que não precisa matar para vencer. Quando Hans finalmente retorna, o tempo parece suspenso, mas a alegria dura pouco. O pior ainda está por vir. Numa madrugada, enquanto a cidade dorme, a morte retorna à rua Rimal. As sirenes não tocam. As bombas caem em silêncio. Em poucos minutos, tudo o que Lisel ama, Hans, Rosa, Rudy, é destruído. Ela sobrevive porque estava no porão, escrevendo. É ali, entre as palavras, que a morte a encontra novamente e, pela primeira vez, hesita. Não leva Lisel. Deixa ela viver. A cena é uma das mais intensas de toda a literatura contemporânea. O contraste entre o silêncio da destruição e o barulho das lembranças é insuportável. Quando Lisel encontra o corpo de Rudy, tenta o acordar com um beijo, o beijo que ele sempre pediu e ela nunca deu. Mas o tempo já não espera, a morte observa em silêncio e talvez chora. Lisel cresce, sobrevive e anos depois escreve sua própria história. A menina que roubava livros é esse manuscrito que a morte carrega consigo. Décadas depois, ao reencontrá-la já idosa, em uma cidade distante da Alemanha, ela a chama de a menina das palavras. E confessa que ainda se pergunta como algo tão frágil quanto o humano pode conter tanta luz. O livro termina com uma das frases mais marcantes da literatura moderna. Eu sou assombrada pelos humanos. A morte, que já viu o fim de impérios e o colapso de cidades, é assombrada pela nossa capacidade de amar, mesmo sabendo que tudo acaba. E talvez seja isso que Marcos Zusak quis mostrar. Que entre o medo e a destruição, ainda existe beleza e ela mora nas palavras que resistem. O verdadeiro significado, A Menina que Roubava Livros, não é um livro sobre a guerra. É um livro sobre o que resta depois dela. Sobre o poder da linguagem, a inocência em meio ao caos e o heroísmo silencioso dos que escolhem cuidar quando o mundo desaba. É um romance sobre memória e sobre a importância de não deixar o esquecimento vencer. Zusak cria uma prosa que é ao mesmo tempo poética e brutal. Alterna frases curtas e respirações longas, como se cada linha fosse um suspiro entre dois bombardeios. Sua escrita é carregada de cor. Vermelhos, cinzas, amarelos, brancos, as mesmas cores que a morte vê quando alguém parte. E ao longo de quase 600 páginas ele constrói uma fábula sobre a força que nasce quando tudo parece perdido. Lisel Meminger, no fim, não é heroína no sentido clássico. Ela não luta em batalhas, não muda o curso da história, mas muda o curso da sua própria vida e de quem a lê, porque enquanto existia alguém disposto a roubar um livro do fogo,
ainda haverá esperança de que o mundo não termine em silêncio. Poucos romances conseguem unir dor, ternura e beleza como A Menina que Roubava Livros. É uma história sobre a guerra, sim, mas vista pelo olhar de quem ainda acredita em humanidade. Marcos escreveu um livro para lembrar que as palavras importam, porque são elas que escrevem o que o tempo insiste em apagar. E quando a morte fecha o livro pela última vez, não há medo, há gratidão. Gratidão por ter encontrado, entre tantas ruínas, uma menina que ousou roubar histórias para devolvê-las ao mundo. As palavras são vida, e roubá-las é uma forma de continuar respirando. Se gostou, deixa seu like e compartilha com quem precisa conhecer esse livro. Livora, construindo a maior biblioteca de resenhas do mundo. Segue para não perder os próximos vídeos.